Olá pessoal, bem-vindos à nossa terceira e última aula desse primeiro módulo. A gente vai continuar falando um pouco aqui da introdução e o básico de cloud. E dentre isso a gente precisa entender quais são os desafios atuais e preocupações, né, que geralmente as pessoas têm relacionados à adoção de nuvem, né? Digo, pessoas iniciantes, clientes que não estão acostumados, né, que procuram as plataformas de nuvem, ou você mesmo que trabalha em algum lugar, né, que tenha a vivência mais do mundo físico e on-premises e vai para a nuvem. Então é bem interessante que vocês entendam e até pesquisem mais sobre esses desafios, porque quase sempre é um ponto levantado. O primeiro desafio barra preocupação aqui que a gente pode trazer é a segurança, né? Então, quando a gente fala de segurança, é um dos principais preocupações assim em nuvem, que as pessoas comentam, né? Como que os dados vão ser armazenados, sendo em servidores remotos, como que garante, né, essa disponibilidade, como que esses servidores são seguros, né, para que tudo isso seja protegido de forma que não tenha nenhuma ameaça. Eu trouxe esse exemplinho do castelo, que é bem interessante de fixar, porque no modelo tradicional de TI, né, antes mesmo de surgir cloud e tudo mais, a gente tinha um modelo onde visavam-se muito sempre proteger o seu castelo, né, digamos que é o seu castelo é a sua aplicação, contra quem está fora, né? Então ali as pessoinhas de vermelhos são quem está tentando acessar esse castelo, né, essa aplicação, e eles que são o mais importante a ficar de olho e a segurança tem que girar só em torno disso. Com o avanço e a adoção do modelo de cloud, a tecnologia de cloud, criaram-se muitos modelos e um deles que é implementado na maioria das clouds é o modelo Zero Trust, que quer dizer que todo mundo deve ser desconfiado, né? Todo mundo deve ser monitorado e tem que ter uma segurança padrão, tanto quem está dentro do castelo quanto quem está fora, né? Nesse exemplo, quem está dentro poderia ser as pessoas que administram essa aplicação, então os desenvolvedores, os administradores de banco de dados, de servidor, e quem está fora são os clientes finais que acessariam essa aplicação na web. Então, quando a gente fala desse contraponto de segurança de cloud, é uma camada muito grande que foi construída para que realmente, mesmo que seja um servidor remoto, que tenha essa camada de segurança, né, olhando para todas as ferramentas que as próprias plataformas de cloud embarcam e tem. E também é importante dizer que a segurança no ambiente de cloud, apesar de ter bastante produtos gerenciados, como a gente aprendeu nas outras aulas, é uma responsabilidade gerenciada, né? Então isso quer dizer também que até certo ponto a Oracle garante, a Oracle faz a sua parte, por exemplo, se for a nuvem Oracle, a AWS garante, a Azure garante, mas na outra parte o cliente também é responsável por fazer essa gestão que eu acabei de mencionar. Então, o cliente, por exemplo, nesse modelo Zero Trust, ele é responsável por administrar quem são as pessoas que realmente têm que ter acesso a cada coisa, administrar como a aplicação dele está exposta para o mundo, né? Então, é uma série de coisas que a cloud acaba te obrigando a ter, que é muito mais difícil de ter no mundo físico, no que a gente chama de on-premises, né? Então, além disso, de ter bastante ferramenta também gratuita, você também tem um controle unificado, né? Tanto para custo quanto para administração, e para segurança não seria diferente. Então, sempre que pensar nesse modelo de segurança, né, for um ponto de atenção em relação à cloud, lembre-se do exemplo do castelo, né? Quando a gente fala de segurança em cloud, é importante tanto quem está dentro quanto está fora. E vocês vão ter que se preocupar e administrar ambos, né? Administradores e pessoas internas ali da aplicação da empresa, quanto externo. Um outro ponto também bem importante é a privacidade, né? Que também é uma preocupação, já que os dados podem estar armazenados ali num local que você não vai estar vendo, não vai estar gerenciando e pode ser acessado por diferentes usuários, mas é importante também garantir que essas informações estejam protegidas. Então, um exemplo, pegando até o exemplo que eu dei ali da segurança, né? Dentro do nosso castelo, a gente vai ter as pessoas que vão ter que trabalhar em si com banco, com servidor, com aplicação, com rede.
E por padrão, em quase todas as plataformas ali de cloud, né, provedores principais, a gente tem esses pontinhos aqui, né, esses papéis que ajudam no gerenciamento ali dessa privacidade, né? Então, o usuário seria, por exemplo, a gente, se eu fosse uma administradora de banco de dados, eu seria o meu usuário, Andressa, eu faria parte de um grupo, por exemplo, seguindo as melhores práticas, né? Um grupo chamado Administradores de Banco. Esse meu grupo teria um papel onde nós somos da parte de DBA, e esse meu grupo teria policies, políticas, que política é basicamente você escrever ali, por extenso, por escrito, o que cada grupo pode fazer dentro daquele local. Então, poderiam escrever uma política que o meu grupo de administradores de banco só tem que ter acesso realmente ao banco e nada mais. Então, todo esse esquema que já tem por padrão e você tem que seguir dentro de uma plataforma em cloud privada, por exemplo, traz uma questão de privacidade muito granular, porque realmente, se a gente segmentar direitinho, escrever as políticas direitinho, segregar as pessoas pelos grupos que elas só devem atuar onde elas realmente só têm acesso, onde o cargo dela faz sentido, a gente vai ter cada vez mais essa granularidade, né, de segmentação de acesso. E a privacidade vai ser uma consequência onde, se a pessoa não trabalha com aplicação, não trabalha com servidor, ela é do grupo de banco de dados, por exemplo, ela não tem que ver esses dados sensíveis do pessoal de aplicação. Então, por isso que também privacidade e segurança andam juntos, e quando a gente fala de cloud, é muito simples de implementar esses serviços, né? Por padrão, vocês vão ver aí serviços de gerenciador de identidade e algumas outras siglas nas plataformas, e isso é algo bem já comum, né, facilitado para que seja feita toda a configuração e que não tenha absolutamente nenhum problema em relação a isso. O terceiro ponto seria a conformidade, né? Então, muitas empresas aí de alguns setores mais exigentes, eles precisam seguir regulamentações específicas, então as aplicações, os recursos, os bancos de dados precisam rodar no lugar onde tem essas certificações e acaba sendo uma preocupação. Só que também hoje em dia a maioria das plataformas mais conhecidas aí em nuvem, que eu já falei aqui nesse curso milhares de vezes, eu vou falar de novo nas próximas aulas, elas já possuem essas certificações, porque elas sabem que é importante garantir, né, que essas regulamentações sejam atendidas, que os dados estejam em conformidade com as leis. Então, se vocês entrarem no site de cada uma dessas plataformas, vocês verão lá os selos do quais essas plataformas são certificadas, tá? E isso é bem comum já nessas principais que eu já falei. Então, um contra-argumento, né, que é uma preocupação dessas empresas ou de pessoas que precisam rodar, né, de acordo com leis específicas ou regulamentações específicas, né, tirar seu ambiente físico e rodar na nuvem com coisas, né, com regulamentações específicas, é só verificar na página do provedor, né, da plataforma, que com certeza vai ter lá todas as certificações que atendam. E por último, custos também acaba sendo um ponto ali de preocupação, mas quase sempre quando a gente coloca na ponta do lápis a comparação de quanto a gente vai gastar no on-premises, né, no local versus nuvem, a nuvem sai muito mais barata. Por quê, Andressa? São pouquíssimos os casos que isso não acontece, mas a maioria dos casos é porque você tem muito custo operacional. Lembra que eu expliquei lá no início sobre o local? Porque não é só comprar o equipamento, né? Você tem que ter o custo da pessoa que vai configurar, que vai monitorar, que vai gerenciar, o custo de atualização anual, né? E equipamento físico ele pode quebrar, ele pode deteriorar e uma série de coisas. Então, se você for ver ali na ponta do lápis, a instalação acaba saindo mais barata versus a mensalidade do RP, só que a longo prazo você vai ter um custo muito maior no local. Já no RP não, né? Que é um SaaS, que também foi uma das coisas que eu expliquei para vocês, que é basicamente você só colocar os seus dados, então não precisa de custo operacional nenhum, né? Em relação ao que você teria no on-premises. Então, no fim do dia, né? No fim do ano, o total vai ser muito maior se você continuasse rodando esse on-premises, nesse exemplo, no local, né? Então, é também um benefício que às vezes é uma preocupação, mas vocês podem deixar bem claro aí, seja quem for, aonde for sua discussão,
e até proponha, né, na sua empresa, caso esse seja um empecilho, que façam provas de conceito com com as plataformas em nuvem, faça comparação. Existe bastante calculadoras online também dos produtos. E aí já dá para saber mais ou menos uma média de quanto custaria o seu ambiente, o ambiente da sua empresa na nuvem, tá? Eu vou deixar isso no material de apoio também. Aqui eu trouxe os principais provedores de serviço em nuvem que a gente tem atualmente, mais famosos. Azure, AWS, Google, Oracle, SAP, Alibaba, Salesforce e IBM. Tudo isso baseado nesse quadrante, né, que é um quadrante de Gartner, que é uma pesquisa bem importante e robusta que é feita todo mês, né, com os principais líderes do mercado, quem está mudando, quem é visionário. E fiquem de olho aí para saber, né, sempre, não necessariamente existe uma nuvem melhor assim do que a outra, com mais recursos. Eu acho que é sempre se adaptar ao que faz sentido. E é o que eu falei também em algumas outras aulas. Eu acho que se vocês entenderem um conceito básico, aqui que eu estou explicando basicamente nesse curso, você consegue mexer e se adaptar a qualquer nuvem, porque o conceito é o mesmo. O que muitas vezes vai mudar é o nome do produto e alguma especialidade bem pequena, mas o conceito é o mesmo. E para fazer isso, vocês podem entrar no free tier dessas gigantes aí de plataforma em nuvem. Então, a AWS tem free tier, a Oracle, a Azure, o Google. São contas gratuitas para vocês se cadastrarem e ganham 300, 500 dólares de créditos gratuitos para vocês fazerem na prática tudo que eu estou falando aqui na teoria, né? Então, vocês podem se cadastrar, às vezes precisa colocar cartão de crédito, às vezes não. Também vou deixar no material os links, mas é bem legal para fazer laboratórios e coisas na prática aí na nuvem e entender como funciona o conceito. Por fim, eu acho que a mensagem que fica, né, é que o Cloud Compute realmente veio com uma tecnologia aí que tornou muitas tecnologias de ponta, né, acessíveis e econômicas, porque a gente entende que por todos esses benefícios que eu comentei, né, de elasticidade, de escalabilidade, custo, disponibilidade, que é você poder acessar de qualquer lugar, o cloud vem trazendo isso e tem sua extrema importância na transformação digital, se vocês pararem para pensar, porque antigamente, para uma empresa de pequeno porte, para uma pessoa física como eu testar uma tecnologia de inteligência artificial, uma tecnologia de data analytics, qualquer coisa relacionada a tecnologias de ponta pelo meu computador, por exemplo, no meu notebook, não seria possível. Então, teria que comprar um servidor, teria que ou ter um notebook muito bom, né, de ponta. Empresas de pequeno porte tem que ir lá, instalar os hardwares na mão, configurar, né, fazer toda a compra. Então, ter esse local onde que forneça tudo isso, né, de forma mais econômica e acessível, faz com que realmente a gente tenha uma grande transformação digital em questão de acessibilidade, né, e disponibilidade das coisas. Então, é uma forma de ver aí com os outros olhos como tudo isso está sendo importante no mercado de TI, né? E cloud a gente está falando aqui como se fosse um assunto novo, mas até que acaba que já está um pouco há um tempo no mercado, mas tem sempre produtos novos e disruptivos aí nascendo a cada dia, tá? Esse foi o primeiro módulo, né, que é o básico para a gente entender. Fiquem de olho e vamos para o próximo, que aí a gente vai entender um pouco mais a fundo sobre dados, sobre DevOps e coisas que realmente são ainda mais diferenciais quando se fala de cloud, tá bom? Eu espero vocês na próxima. Até mais!